Perfeito. Então, agora, oficialmente, sejam todos bem-vindos, prezados e prezadas, à nossa terceira oficina do ciclo. Esse ciclo que ficou com um nome muito ambíguo, é claro, a gente chamou de ad a opus, ad ao opus. É uma questão terminológica nossa, essa brincadeirinha. Em todo caso, nesse ciclo de oficinas, nós estamos fazendo uma série de práticas psicológicas, explorando a mente de vocês, a partir da psicologia analítica, para produzir um livro. Esse livro vai ter pelo menos 40 autores selecionados. Esses 40 autores selecionados podem ser vocês, com obras produzidas ao decorrer dessas oficinas, certo? Tem vários prezados e prezadas que não podem estar aqui nesses momentos, então tudo isso vai para o YouTube depois. Então saibam que quem fizer algum comentário, falar alguma coisa, você estará no YouTube depois, certo? Então, essa é uma observação importante. Exato. É por isso, inclusive, que é pedido para vocês a permissão de que isso está sendo gravado, pessoal. É por esse motivo. Exatamente. Dito isso, eu sei que tem algumas pessoas com a mão levantada. Então, antes da gente iniciar propriamente o nosso tema de hoje, por favor, Carmen, pode falar. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber se você vai falar hoje ou só mais para frente sobre o tipo de texto, né? Assim, um pouco do formato, quantidade de palavras, coisas assim. E também, eu lembro que vocês falaram sobre a questão da música, que podia enviar alguma música. E a outra pergunta é se pode mandar mais de uma coisa, ou só uma. Perfeito, ótimas perguntas, serão respondidas ao longo dessa oficina, mas eu já quero adiantar. Sim, vocês poderão mandar mais de uma obra. Então, suponha que a Carmen produziu um texto, que a Carmen produziu um microconto, produziu uma música, produziu uma ilustração. Suponha que ela é multiartista e ela fez esse tanto de coisa. Ela poderá submeter todas essas obras. A gente só estipulou um máximo de até 5 obras podem ser enviadas por pessoa, certo? Porque se forem mais de 5 obras, também vai ficar muito difícil para nossa bancada conseguir avaliar essas obras, né? Mas você tem esse limite de até 5 obras. Segunda pergunta que colocaram no chat, quem pode enviar? Qualquer um. Qualquer um de vocês, ao se inscrever no edital, pode participar. O Horus vai mandar o link mais uma vez, mas é opus.arquétiposanônimos.com. Lá vocês fazem a inscrição, vocês têm acesso a todas as oficinas, elas estão gravadas no YouTube. Essa é a terceira. Então é importante vocês irem lá, dar uma olhada na primeira, na segunda, para ver quais práticas foram utilizadas e como vocês podem conduzir essa obra de vocês. Isso, de maneira alguma, eu vou frisar muito isso, tá, prezados? De maneira alguma, isso é uma limitação à criação de vocês. Pelo contrário, é como pegar a mente de vocês e tirar o melhor que se pode tirar, que é o imaginário, aquilo que é propriamente de vocês. Sem contar, pessoal, que, assim, como a Dayana já tinha dito, né, ela está adiantando algumas coisas que vão ser tratadas nessa reunião. Porque essa reunião, para as pessoas que têm tanta dúvida sobre forma, sobre formato, sobre gênero, tudo isso vai ser profundamente discutido. Essa oficina é exatamente sobre isso, né? Claro, não só sobre isso, mas majoritariamente sobre si, e é por isso que nós trouxemos aqui tanto Shakespeare quanto Lovecraft, quanto esse elemento central que une os dois, que é a tragédia. Então, assim... Exato. Então, sobretudo, também estou animada. Sobretudo, observações iniciais. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Quem está aqui pela primeira vez, vocês são bem-vindos, vocês entenderão tudo, conseguirão participar, vai dar tudo certo. Pode ser que alguma prática ou outra seja mais difícil, mas isso é natural. A gente vai explorar a mente de vocês a partir da tragédia. E, claro, a tragédia é um tema amplo, vasto. A gente tem muitas coisas para explorar nesse tema, mas nós selecionamos Lovecraft e, naturalmente, Shakespeare. E, assim, para o pessoal que me conhece, sabe que, assim, é impossível Nietzsche não estar aqui no meio de alguma forma, né? Então, falando de tragédia, eu estou aqui junto com a Dayana, e Nietzsche estará presente. É obrigatório, né, Day? Exatamente. Então, dando início, sempre trazemos uma frase de Jung para dar início a essas reflexões.
naturalmente, o grande momento em que Jung é o fundador da psicologia analítica, então é natural que a gente coloque ele sempre no princípio. A compreensão que aumenta gradualmente em clareza tem, em minha opinião, um efeito mais duradouro do que um idealismo que brilha momentaneamente, mas não promete perdurar. Bem, essa frase dá início e já antecipa muito do que a gente vai ver hoje. E há uma ilusão coletiva, e vocês devem observar, de rapidamente chegar a uma ideia de fazer algo incrível, a uma ideia de melhorar de vida, de se tornar alguém melhor, de fazer aquilo que a gente sempre sonhou. Essas ideias ecoam e a gente vê o tempo inteiro nas redes sociais. O grande problema é que dificilmente elas perduram, já que vêm de fora. São como ideias, sonhos que não são nossos, que nos são obrigados. E dessa forma eles também não perduram, já que não conversam com quem a gente realmente é, com a nossa vida psicológica. Por isso mesmo que Jung traz essa citação, porque a compreensão que vai sendo gradualmente construída, quando a gente tem a paciência de degrau por degrau entender o que nos move, o que a gente realmente gosta, o que faz o nosso olho brilhar, de maneira que a gente poderia dizer que essa é a minha vocação ou uma das minhas vocações. Por isso, sejam bem-vindos ao Ad Opus, o OO do AA, o nosso projeto que visa publicar gratuitamente autores, certo? Então, fiquem sempre com um caderninho para anotar ou com algum material que vocês possam fazer esse processo. Nessas 4 oficinas, sendo hoje a terceira, nós vamos aplicar práticas psicológicas para ajudar vocês no processo de criar. E criar com consistência, criar com fidelidade também a esse processo de compreensão de quem vocês são. E não só de, escreva sobre terror, ou escreva sobre a sua vida, de maneira vaga, como algo que realmente não adentra o nosso imaginário. Lembro vocês, nós passamos pelas oficinas temáticas de Kafka, do Dante Alighieri na semana passada, e hoje Shakespeare e Lovecraft. Semana que vem nós temos Clarice Lispector. Então, todos que se consideram os mais tadinhos e incompreendidos do mundo devem estar na semana que vem, porque Clarice Lispector é claro que é a falante, é o arauto dos tadinhos incompreendidos. Inclusive da gente, é claro, né? Porque todos, no fundo, temos essas características. E também para todos que amam o Brasil. Pois é, né? Não podia faltar pelo menos um autor brasileiro na nossa coletânea de autores principais. Então, exatamente. Lembrando, para quem tem interesse numa abordagem mais profunda sobre cada um desses ciclos e cada uma dessas oficinas, o Horus vai deixar disponível também as nossas outras modalidades. Nós também trabalhamos com acompanhamento individual e com grupos coletivos para a construção de obras. Essas obras sendo mais extensas e também com garantia de publicação. Certo, prezados? Dado início ao nosso ciclo, A Sacola que Arrastamos. E essa obra de arte que muito nós vemos nas redes sociais, que vocês devem conhecer como uma obra clássica. No nosso último encontro, a gente chegou a Dante, viu aquilo que nos assombra de alguma forma, e nós solicitamos que vocês assumissem um compromisso com relação àquele material psicológico. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber se algum de vocês, de alguém que está aqui, conseguiu trabalhar de lá para cá em alguma coisa, conseguiu aflorar, ou se vocês caíram no meio do caminho. Pode falar, Natan. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês, não somente em relação ao que foi trabalhado na última oficina, né, mas também com o conteúdo da primeira oficina. No final de semana eu consegui produzir uma poesia que vai bem de encontro com o que nós falamos, né. Foi solicitado na oficina passada que nós colocássemos 3 questões traumáticas, né, na nossa vida, e também essa relação de abraçar a sombra, né, de acordo com a psicologia analítica, e eu tive um resultado bem positivo para mim, né. Eu acredito que começou a surgir efeito, né, essa imersão dentro do trabalho que estamos construindo, né. Muito bom, fico muito feliz por escutar isso mesmo. E a ideia é exatamente essa.
não é que o foco da coisa não é que a oficina ela é mágica, é que a oficina ela possibilita um espaço para vocês tirarem de vocês aquelas coisas que já estão aí, esse potencial criador que já existe na psique de cada um, como nós exploramos na primeira oficina. Muito Mais bom. alguém, prezados? Mais uma mãozinha da Leila. Leila, Posso falar? Claro. pode, olá. Boa noite, gente. Depois, eu só assisti a segunda, né? Eu perdi a primeira. Mas me deu um ataque, uma fúria para escrever em cima do material, que eu fiquei enlouquecida. Aí eu estava escrevendo num editor de texto, lógico, né? E aí ele pifou, e aí eu fiquei desesperada. Aí eu tive uma ideia, eu vou continuar escrevendo no e-mail, porque aí eu tenho gravado, porque eu não queria fazer à mão, né? Porque depois a gente tem que corrigir e tal. Para vocês terem a ideia da loucura que eu fiquei, né? Aí eu fui atrás de consertar meu notebook e colocar o editor de texto, coisa que eu adiaria muito, mas tudo foi por causa dessa oficina maravilhosa. Eu estou amando o trabalho, amando. Só isso. Beijo. Não, poxa vida. Olha, Muito obrigada, Leila. A gente fica muito feliz. Pra gente é extremamente significativo, né, ter uma pessoa como você aqui entre a gente. Eu sei que vocês também estão se doando para esse processo, então a gente está com muita expectativa para ver as obras de vocês prontas, para ver o que vocês estão produzindo. Tenho certeza que vai sair muita coisa rica entre as produções de vocês e, sobretudo, coisas que podem se eternizar em um escrito. Eu gosto de acreditar que materializado no papel, quando a gente pega na mão e folheia e vê ali que é o que a gente produziu, assim, é uma sensação única. Quem já publicou um livro, inclusive anteriormente alguma antologia, sabe como é isso. Gabriel, pode falar, por favor? e assim, Leila, antes da só queria fazer um comentário. Leila, se tu gostou tanto da segunda oficina, que realmente é maravilhosa, assista a primeira oficina que é publicada no YouTube. Tu vai gostar tanto quanto, eu prometo para ti. Vai ser uma experiência maravilhosa. Ok. Posso falar? Fica à vontade. Pode. Boa noite. Então, eu queria falar, né, que eu cheguei aqui na primeira aula, eu acabei chegando por causa do Jung, né, na verdade. Mas eu acho que as coisas assim, né, tem sempre aquela sincronia, com a sincronicidade. Eu estou num momento, não estava agora, né, num momento de uma trava assim produtiva, não digo criativa, porque as ideias estão fluindo, mas para concluir as coisas, sabe? E aqui a oficina está me ajudando muito, me dando motivação para eu continuar a produzir minhas músicas e várias ideias que tenho para terminar aqui. E também estou escrevendo várias coisas aqui, de diversas formas. Aqui estou aprendendo com vocês também. Só queria agradecer. Obrigado. Maravilha, ficamos muito contentes mesmo. E de novo, né, já que o Airan explodiu a ideia da música, não tem nem o que eu se possa dizer mais, né, a respeito, mas será muito prazeroso, com certeza. Mais alguém? O Davi Araújo, pode falar. Oi, estão me escutando? Perfeitamente. Sim. Então, basicamente eu queria agradecer por esse projeto, porque ele apareceu num momento, acho que crucial na minha vida. Eu acho que eu estou passando por aquela fase que acho que muita gente está passando ou já passou, que é aquela crise dos 20, que a gente sempre acha que está atrasado para alguma coisa, que sempre tem aquela sensação de que, caramba, o mundo... Aquela ansiedade, o mundo vai acabar amanhã se eu não conseguir construir alguma coisa. Essa sensação de que a gente está o tempo todo 2 passos atrás, sabe? E normalmente, né, em momentos
eu gosto de me expressar através da escrita. Eu considero que eu escrevo melhor do que eu falo, né? Então, com esse momento passado, eu estava com uma trava. Eu estava sem conseguir me expressar, sem conseguir colocar aquilo que estava me agoniando para fora, né? E muito do que é, todo esse conteúdo que a mente da gente está cheia, mas como que eu vou colocar isso para fora? Como é que está tudo travado, né? E esse projeto apareceu tipo, na minha frente magicamente assim, e todas as questões que vocês trouxeram afloraram, né? Reviveram aquele Davi diante da crise, sabe? E eu acho isso foi extremamente importante, sabe? Por isso agradeço a vocês, agradeço a esse projeto maravilhoso, que tenho certeza que não só comigo, mas com muita gente, está destravando muita gente, sabe? E mesmo que não consiga publicar alguma coisa, que já foi extremamente essencial na minha vida, e com certeza está sendo essencial na vida de todas essas pessoas que estão aqui, né? Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, vocês são maravilhosos. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Obrigada, gente. A gente pergunta da última prática que vocês são tão fofos assim, a gente fica até com vergonha, né? Poxa. Exato, vocês estão me vergonhando já, galera. Vocês estão me vergonhando da gente aqui, meu Deus. Você nem que reagia tanto elogio. Mas a gente fica muito feliz mesmo, que bom. E a oficina é exatamente para isso, para canalizar esse material que a gente não sabe como tirar de si e fica preso ali, acumulando energia psicológica, não é? E agora, finalmente, o Gabriel, né, que tá ali sorridente, querendo falar, perguntar, por favor, fique à vontade. O Gabriel Rafael falou agora. Eu acho Ele que tá fazendo. Ele já falou? Eu ia falar mais alguma coisa. Ele falou agora e esqueceu de abaixar a mão. Deixa eu abaixar a mão de novo. Não, mas eu já falei. Ah, então tá bom. Pensei que ele tinha levantado a mão de novo. Pronto, Então, prezados. mão abaixada. Perfeito. Eu vi algumas pessoas chamando o Airan de arquétipos na semana passada, mas assim, só por via das questões, certo? Eu sou a Dai e ele é o Airan, certo? Esses que vocês estão vendo com esse estiloso cabelo branco, certo? Então, só para vocês terem consciência de que ele tem um nome também, que às vezes a gente esquece. O Airan é pesquisador junguiano, eu sou analista junguiana, e a gente está nesse processo já há cerca de 4 anos, trabalhando com oficinas gratuitas de psicologia analítica, pesquisa no campo, então fiquem à vontade com relação a outras questões que vocês tenham depois. Agora, Pessoal, a grande o questão... A é o nosso filho, tá? O A nasceu da nossa fusão de ideias, assim, para ficar bem claro para todos vocês. Que péssima analogia, Airan. É melhor... Não, é real. É isso, é a verdade. Eles precisam saber da verdade. Enfim, depois dessa gracinha, a questão da noite, prezados, dessa noite em questão, é onde que a gente guardou a nossa opus, a nossa obra até agora. Porque na semana passada a gente abordou muito esse elemento. E aqui a gente tem o Robert Bly, de Ao Encontro da Sombra, que fala sobre uma citação essencial, que na verdade traduz o seguinte: quando a gente é criança, quando a gente nasce, a gente tem um mundo 360. A gente consegue ver tudo, temos todas as possibilidades. Nós não temos uma divisão porque não temos uma consciência. Nós não escolhemos se queremos ou não porque nós não temos um sistema de julgamento. Nós não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor porque nós somos instintivos. O desenvolvimento da consciência, ele é depois. Isso é muito interessante porque nos lembra o quão frágil é a nossa capacidade de julgamento. Se o nosso julgamento é tão recente e é desenvolvido depois, então ele é frágil e é desenvolvido ao decorrer de toda a vida. Ali por volta de 1 ano, a gente começa a tomar noção de que eu sou alguma coisa além da minha mãe. Porque antes disso, a criança ela não tem uma diferenciação muito clara. Para ela e a mãe é a mesma coisa. Então, quando ela se separa da mãe e a mãe se afasta, ela chora. Porque ela pensa, poxa, acabou o meu mundo. Não tem, aquele desgrude é feito. Só que, conforme isso acontece, e a gente já consegue citar o nosso prezado, que acabou de falar que está na crise dos 20, e é muito normal isso, dos 20, dos 30, dos 40, assim, a crise das décadas de vida são muito comuns, tá? Em todo caso,
Robert Bly segue dizendo o seguinte, que nós passamos os próximos 20 anos decidindo, então, o que a gente vai colocar na nossa sacola. A sacola é o nosso inconsciente. O que pode e o que não pode existir no mundo. O que a nossa família permite e o que a nossa família não permite. O que no nosso contexto social é aceitável e o que não é aceitável. E com base nessas sacolas que a gente vai criando... Gente, por que vocês estão enchendo de emoji? Vocês estão enchendo a minha tela, vocês estão enchendo a minha tela de emoji, gente. A minha também, mas assim, basicamente, pessoal, o resto da nossa vida, depois dos 20 anos, né? Por isso, inclusive, a crise dos 20 devia ser mais valorizada. É a gente tentando saber como tirar, como organizar esses conteúdos que foram colocados nessa sacola. Então, se nós passamos até os 20 escolhendo o que vai ficar para fora dela, nós passamos o restante da nossa vida toda tentando tirar as coisas de lá. Todo o processo de colocar, e agora um processo ainda mais de tirar, na verdade. Inclusive, um comentário que eu acho que é importante fazer, pessoal. O Bly, quer dizer, o Robert Bly, apesar dele ser mencionado em Conto da Sombra e ser daí que nós tiramos essa citação, ele é um poeta. Percebam a profundidade que esse artista, que esse poeta está tratando, um assunto tão próximo à psicologia, né? Um assunto que, como nós sabemos, Jung vai dedicar a própria vida inteira a estudar. Vejam a ligação inata entre arte e psicologia analítica. Exatamente, muito bem colocado, Uai. Então, sabendo disso, nós passamos 20 anos da nossa vida, a nossa adolescência, nossa infância, nossa adolescência, escondendo coisas e não aceitando coisas. Depois disso, a gente tem um problemão para lidar. Muita coisa reprimida. Sentimentos, momentos, desejos, anseios, sonhos. Coisas que a gente não pôde ser. Muita gente escolheu uma profissão que odeia. E aos 20 e poucos começa a lidar com... escolhi o curso errado. Tudo que eu fiz foi porque minha família queria. Ou tudo que eu fiz foi porque a minha família não queria, então eu queria contrariar. Então, assim, a gente começa a perceber que, na verdade, boa parte do que a gente é um reflexo daquilo que a gente não pode ser. Daquilo que nos foi impedido por várias causas, inclusive causas psicológicas. Claro que vocês já escutaram, já leram Fernando Pessoa, na citação habitual. Eu já vi uma citação na internet muito interessante, numa voz de quem é, aquela pessoa que fala com aquela voz grave. Eu não vou imitar, porque senão vai sair algo muito ruim, mas eu vou ler aqui, tá? Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A partir disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Essa é a ideia. Temos muitas coisas na nossa psique e poucas delas podem realmente surgir na nossa vida por questões diversas. Esse momento é para que vocês consigam explorar isso. Então, claro que o Fernando Pessoa, ele é um sujeito que gostava de lidar com várias vozes diferentes. Ele gostava de interpretar diferentes papéis. Então, a gente tem o Fernando Pessoa com múltiplas personalidades que se expressam na arte, na escrita. Porque a escrita é esse campo que nos dá a possibilidade de viver. A possibilidade de viver aquilo que a gente não viveu e, sobretudo, transformar aquilo que a gente já viveu e transformar aquilo que a gente vai viver. Quando uma pessoa escreve sobre o que passou na sua vida, sobre suas experiências traumáticas, sobre seus sentimentos, aquilo não só fica mais claro, como aquilo é transformado a partir da possibilidade de escrever. Claro que algumas pessoas transformam para pior, isso é uma realidade. Algumas pessoas entram num ciclo vicioso. Dai, você está dando spoiler. Tá bom. Tá, desculpa. Então, deixa eu, inclusive, até ajudar a organizar, porque, bem, a primeira parte do que a Daiane estava falando era que existe um aspecto redentor, então, na arte e em tudo isso que está no nosso inconsciente. Então, vamos seguir o esqueminha, pessoal. Primeiro que nós vimos que essa cola está cheia de conteúdo. Agora, pela outra pessoa, nós vimos que existe um incômodo muito grande quando essa sacola está cheia, transbordando, mas nós não temos nada na mão, não temos como dar seguimento. Pode voltar, Dai, volta o slide que estava antes mesmo. Isso, obrigado. Mas então, a Dai falou que existe esse papel transformador. E o que é esse papel transformador? O Green vai falar muito sobre isso. Inclusive, agora sim, no Conto da Sombra, ele vai, de fato, abordar a profundidade do papel redentor da arte.
Ou seja, a arte ela é capaz de transformar essa sacola cheia, todo esse mal, todas as coisas horríveis que nós vimos descendo ao inferno com Dante, ao inferno da nossa própria psique, tudo isso pode ser transformado em algo maravilhoso, em algo brilhante, né? Como Brilhante, essa é a palavra certa. Mas, como o próprio Disney diz, o Redentor tem condições de encontrar o tesouro oculto, conquistar a princesa e derrotar o dragão, pois ele está, de algum modo, marcado. Ele é anormal. Eu confio Agora- em vocês, gente. Eu confio que vocês conseguem, então, encontrar o tesouro, conquistar a princesa e derrotar o dragão. Eu acredito que nessas oficinas vocês conseguem fazer isso, sim. E pode ser idealista? Pode, mas não é, porque é processual. A gente está indo passo por passo, vocês de maneira dedicada, tendo semana por semana, passando por um processo nada mágico, mas que interiormente a gente sente que é mágico, porque ver a vida em movimento é sempre uma sensação de agora sim, agora eu tô conseguindo. E vocês estão conseguindo, espero eu, né? Quem não está, vai começar. Exato. E até porque também a outra possibilidade, que seria o que nós vamos abordar agora, nós não vamos deixar que ela aconteça porque essa oficina é feita para isso, né? É feita para que vocês não vão para o lado negativo. Exato. Porque o marcado redentor, ele pode ser marcado também no sentido ruim. Ele pode abrir essa sacola com todos esses conteúdos tão feios para a pessoa e realmente jogar ódio no mundo, né? E agora, viu, Aira, como eu tô seguindo certinho os slides? Então vamos lá. Então a gente vai agora para Shakespeare, para um dos seus primeiros romances históricos, para um dos seus grandes personagens icônicos. Quem conhece Ricardo? Aí, pessoal, um dos maiores personagens, o maior vilão, praticamente, na minha opinião, pelo menos, das obras de Shakespeare. O pessoal não demonstrou, não comentou nada. Ninguém conhece o Ricardo. Ah, Ninguém não, eu falou. percebi que eles não conhecem o Ricardo, mas pode então contextualizá-los do Ricardo. Tá, pessoal. Basicamente, quem que vai ser Ricardo III, né? A história dele é uma história relativamente típica quando a gente está falando das histórias políticas de Shakespeare. Porque é uma peça histórica e o que a gente está tratando é basicamente uma guerra civil de 30 anos entre duas famílias reais, onde o Ricardo consegue, por meios quase que mirabolantes, né, se envolvendo na guerra dessas duas famílias, se erguer ao trono e alcançar o poder. É a clássica da narrativa do vilão que ascende, né, que vocês já estão cansados de ver. O ponto principal é Shakespeare faz Ricardo aparecer na primeira cena da sua peça, abrindo o teatro, abrindo a peça dele. Pessoal, vocês têm que entender o peso disso para a época. O Ricardo abria a peça sendo um vilão, fazendo um discurso vilanesco, falando sobre os seus planos. Hoje em dia isso é até um clichê, né? O vilão que revela o que vai fazer de mal. Mas, na época, isso foi algo totalmente transgressor. Exatamente. E a gente tem um vilão que se declara vilão, que claramente se declara para o público, com todas as palavras, a sua tirania. E, pessoal, a gente vai chegar a pensar no como isso tem tudo a ver com a oficina de hoje e também com as práticas que a gente vai desenvolver. Tu ia concluir, né, Ai? Sim. Porque uma coisa importante, pessoal, é que no discurso de abertura, Shakespeare utiliza a nossa palavra favorita, não é, Dayana? A palavra que nós mais falamos durante a primeira e a segunda oficina, que é a palavra inacabado. E esse é muito difícil, gente, olha. Eu, que não tenho belas proporções, mal feito de feições pela malícia, da vida inacabado, vindo ao mundo antes do tempo, quase pelo meio, determinei tornar-me um malfeitor. Pessoal, vejam o peso desse discurso. O que é Ricardo, se não a opus de vocês? Se não essa obra presa na gaveta que não consegue nunca vir ao mundo? Ricardo é a criação inacabada. Perfeito. Então, nesse momento, a gente precisa pensar em o que decide entre o Redentor e, naturalmente, um malfeitor de Shakespeare. Qual é a diferenciação entre eles?
Pois é, porque nós vimos, ó, vocês têm a sacola, todos vocês têm essa sacola cheia de conteúdos. Só que abrir ela pode tanto te levar à redenção quanto à perdição. E aí? Bem, agora começa o próximo ato, que é a parte que mais é engatada aqui pra frente, acho que vocês vão gostar muito. Chegamos então ao ato 2. A gente vai partir para a primeira prática em breve. Cabe diferenciar. Semana passada a gente estava com o Inferno de Dante, a gente estava explicitamente lidando com o eu diante de vários problemas, o eu diante de seus algozes, mas agora a gente está lidando propriamente com algo que nos pertence também, com algo que está em nós. Jung traz a arte como algo visionário, ou seja, alguma coisa que consegue ver além do seu tempo e, ao mesmo tempo, ela impõe alguns problemas ao artista. Como, por exemplo, às vezes a gente tem um sentimento, a gente até consegue imaginar uma peça inteira, a gente consegue imaginar um filme, mas a gente não tem como fazer isso. Boa parte de nós não tem recursos técnicos para esse tipo de criação. Então, a gente acaba enfrentando essa... Ai... A gente acaba enfrentando essa dificuldade. Jung fala que a vivência originária é um pressentimento poderoso. E esse pressentimento é algo que precisa aflorar na gente, que quer sair de alguma forma. Então, o artista, ele sempre precisa, ele sente que precisa de materiais monstruosos. Como assim? O artista sente que é artista porque sofreu. O artista sente que é artista porque passou por coisas horríveis. Então, quanto mais essas coisas acontecem, quanto mais ele vê e experimenta isso, mais ele sente que está apropriado da arte, mais ele sente que tem material para agir. Isso não necessariamente é uma verdade, porque isso colocaria o artista diante da necessidade de se submeter sempre aos mesmos traumas, por exemplo, como fez Kafka, que, preso nessa poética, não conseguiu sair dela, como a gente abordou na primeira oficina. E o resultado é muito negativo. O resultado é o Ricardo, né, pessoal? O resultado é isso. O Ricardo é uma coisa inacabada, uma coisa monstruosa. E, bem, foi o que aconteceu com a vida de Kafka, né? Nós vimos muito bem. Ele nunca publicou nada de vida. Eu acho que isso, bem, é um exemplo máximo de algo que é inacabado. Mas, para a gente progredir mais rápido nessa parte que é um pouquinho teórica, o importante a gente pensar Jung, a partir dessa descrição do modo visionário, vai falar de dois autores muito grandes, né? No caso, dois autores, em sentido geral, mas um da literatura e um das artes plásticas, né? Que é Picasso e também o escritor é o Joyce, isso, eu quase esqueci o nome dele. O Picasso e o Joyce. E o que Jung vai falar desses dois, pessoal? Jung vai dizer que eles transgrediram, que eles conseguiram, de alguma forma, inverter todas as coisas e transformar o mundo da arte de uma maneira que nunca foi vista antes. E fizeram isso a partir desse conteúdo do inconsciente deles. Conseguem entender isso, pessoal? E um dos nossos autores centrais nisso, pode passar, Dai, é o próprio Shakespeare. O próprio Shakespeare não, perdão, é o próprio Lovecraft, eu troquei é o próprio Lovecraft. Lovecraft é, na minha opinião e na opinião da Dai também, que escolheu inclusive o Lovecraft para ser apresentado aqui, o maior exemplo da arte no texto visionário. Ainda maior do que foi, por exemplo, o Joyce ou o Picasso, né, que ambos estavam na época de Jung, já o Lovecraft não estava. E agora eu vou dar a palavra para a Daiane, pois não é meu domínio. Claro, é óbvio que eu gosto muito de Lovecraft. Existem muitas críticas a ele, mas existem muitos apontamentos positivos. Lovecraft foi um homem sempre atormentado. Então, ele era aquele homem que vivia com pesadelos, nasceu numa família extremamente pobre, vivia em condições precárias. Ele, de longe, viveu atormentado materialmente e também emocionalmente. Ele tinha muitos problemas psicológicos em decorrência aos traumas de infância. E o que acontece? Pelos sonhos monstruosos que ele experimentava, pesadelos horríveis, ele inaugurou um gênero literário, o gênero do horror cósmico. Ele é o maior representante do horror cósmico, e diferente de um horror típico, o horror cósmico é a sensação de que uma coisa muito maior, existencial, está contra a gente, de que não há salvação, de que não há o que fazer, de que a gente está diante de um horror que não se materializa necessariamente. Não é aquele horror escancarado de ver no espelho uma criatura. Não é aquele horror de
expor sangue, expor violência, não. É um horror do desamparo, de olhar para um mundo que não faz sentido, que segue outros princípios, outras regras e, portanto, não tem o que ser feito. E tudo isso saiu da mente de um homem que experimentou toda essa perturbação, certo? E ele diz: a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. E aí que funda, finalmente, o horror cósmico, porque o horror do horror cósmico é o desconhecido. É lidar com aquilo que não faz sentido, que a gente vai olhar e não vai conseguir dar uma forma. Não conseguiremos dizer como aquilo termina, porque não segue os princípios e os padrões que a gente habitualmente pensaria no nosso mundo. Quando entra uma pessoa com uma... Pode falar. Continua. Termina primeiro e depois eu acrescento uma coisa, mas pode terminar. Quando entra uma pessoa com uma serra num filme, ou numa cena, uma serra elétrica, a gente imagina, todo mundo vai ser, acabou. A gente já sabe. Agora, quando de repente tem uma pessoa num pântano, existe um ar estranho, e esse ar estranho não se explica por nada, e é como se como ele andasse, o ar ganhasse uma tonalidade diferente, e isso vai horrorizando e contextualizando a pessoa de uma forma diferente. A experiência não é material, é uma experiência psicológica de terror. Sim, nossa, não, isso é muito importante, inclusive, porque ao mesmo tempo que é uma experiência quase que espiritual, por ser muito contextual, não é muito psicológica, ela é um horror mais materialista, porque todas as descrições vêm da matéria. Só que, então não é uma matéria fantástica, não é um homem com uma serra, não, é um ambiente, é um contexto. Isso vai criar efeitos muito maiores do que o contexto. Inclusive, a tese que o próprio Lovecraft defendia era de que o gênero que ele criou, o horror cósmico, ou o que ele também é conhecido como o weird fiction, né, essa ficção estranha, é o fato de ser contextual, né? Mas assim, pessoal, o ponto que eu queria ter feito antes, que eu acho que é muito importante a gente olhar aqui, é o quê? O que é o desconhecido se não um outro? Se não um outro absoluto e quase que inacessível, né? Pessoal, nós olhamos aqui tanto na última oficina, nessa brilhante, sobre a sombra. A sombra, ela é o outro máximo. É esse outro inacessível. Lovecraft, em última instância, está falando necessariamente sobre a sombra e sobre o inconsciente coletivo. E dentro de tudo isso, eu vou até pular essa parte, essa situação também, porque o nosso intuito agora é puxar vocês a fazer alguma coisa. Essa parte é muito importante porque Lovecraft admitiu que o ápice da obra dele não era que o ser humano sentisse também que os seus interesses, seus significados não têm nenhum sentido, não tem nenhuma validade diante do cosmos imenso. Veja, essa obra poderia ser muito analisada a partir do existencialismo, por exemplo, da teoria do valor do Viktor Frankl, também da logoterapia. A gente tem muita análise para pensar com relação ao significado individual do ser humano. Mas, antes de tudo, vamos para a prática, porque, poxa, eu já estou cansada da gente falando e eles não fazendo nada. Isso me deixa angustiada demais, certo? A primeira prática que a gente vai fazer é uma transmutação de gênero, como nós chamamos, e tá aqui a frase do nosso querido Nietzsche. Quem luta contra monstros deve cuidar para que, ao fazê-lo, não se transforme também em um monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Perfeito. Na semana passada, o exercício foi olhar para uma parte mais negativa de si. Hoje, ninguém vai pensar numa parte negativa de si, necessariamente. A gente vai pegar uma obra central, um tema central do projeto de vocês. Então, imagine o seguinte, vocês selecionaram um tema para escrever, ou tem um tema naquilo que vocês estão produzindo e escrevendo. Eu quero que vocês selecionem esse tema agora, e eu quero que vocês reescrevam agora, refaçam e reescrevam agora, como se fosse Lovecraft escrevendo. Ah, como assim? Mas eu não sou Lovecraft. Tudo bem, a gente sabe que vocês não são Lovecraft. A ideia é que vocês escrevam na sensação que a gente acabou de definir. O desamparo diante da existência, como uma obra realmente de horror cósmico. Vocês vão pegar esse núcleo e transformar ele, ainda que um pequeno fragmento, nessa experiência de horror. Mas fiquem tranquilos que isso muito breve será modificado.
Então eu vou dar pouco tempo para vocês fazerem isso. Agora que vocês já iniciaram isso, eu vou fazer uma quebra para vocês colocar regras no que vocês estão fazendo. Então, se vocês fizerem alguma coisa que contraria essas regras, vocês precisarão dar jeito de incluí-las. A primeira regra: o humano vira testemunha ínfima, certo? O que isso quer dizer? Quem narra, vê, ouve a história, está diante de algo que é muito maior do que ele. Ou seja, o ser humano, a humanidade é algo insignificante, algo pequeno demais. Então, se alguém, por exemplo, escreveu uma coisa poética, linda, sobre um amor apaixonado, eu não sei como vocês vão resolver isso, mas vão precisar resolver. Segundo, o núcleo da obra aparece como uma força que não julga, não ama e não odeia, apenas existe, indiferente. Aí, de novo, quem escreveu algo romântico vai ter muito mais problema, porque vai ter que transformar essa obra agora numa coisa que está simplesmente indiferente a tudo que se diz afeto. E terceiro, é proibido dar nome para essa força. É veementemente proibido, e quem leu Lovecraft sabe por quê. Não pode, são efeitos, rastros, atmosfera. Não se diz, é um monstro terrível na minha frente. Não. Não tem nome. É por isso que é mais assustador. Porque isso se assemelha muito aos efeitos do inconsciente. Então, o inominável precisa continuar inominável. Façam essa prática agora, que para muitos será perturbadora, será difícil, mas há propósito psicológico para que vocês façam isso. Por favor, eu acredito em vocês. Pode falar, Bru. Qual que é a segunda parte mesmo? Essa aqui, vocês estão vendo a tela? Sim, A, tá na seg- tela. a segunda regra? Ah, tá aqui. Ah, bom. Não, eu me perguntei se o slide estava sendo projetado corretamente, mas Tá, é. tá sim. Então, é aquela questão de indiferença. Exato, é porque assim, pessoal, já em Dante nós vimos no Inferno, na descida, que tem muito julgamento, muitos pecados, apontamentos e tudo mais. Aqui o Lovecraft tipo acaba, ok, pessoal? É um caos totalmente arbitrário, sem razão. E claro, eu lembro vocês que é uma adaptação de mídia, como a gente colocou aqui. Os escritores vão reescrever a cena, os artistas vão redesenhar, os músicos vão transpor o tema principal, um registro. Então, isso é uma coisa importante para vocês refazerem o que vocês têm aí. E é claro, pode ser que não dê para refazer completamente, é natural, mas é que vocês iniciem esse processo de alguma forma. Eu gostaria de compartilhar o que eu estou utilizando, ó. Perfeito. Histórico. Mas vocês ficaram muito surpresos com os resultados dessa prática, certo? E quem vê isso no YouTube depois tem ainda o privilégio de pausar e fazer por tempo indefinido, coisa que vocês aqui não podem, né? Mas também quem tá no YouTube não pode perguntar ao vivo. Então, eis aí as suas diferenciações. Ó, vou dar só mais um minutinho para vocês darem.
Perfeito. O minutinho de vocês acabou. Eu já pulei Eu passei a tela? Ah, sim, passei. Tá. Vou passar agora. Então, tudo isso que vocês conseguiram iniciar e produzir agora é também uma experiência da sombra, essa parte rejeitada da personalidade. Destaco a vocês, é muito comum que pessoas associem sombra com algo moralmente ruim, como, por exemplo, fazer algo errado, como aceitar coisas sombrias. Não, a sombra é uma estrutura psicológica que comporta tudo aquilo que nós não aceitamos enquanto material psicológico também. Então, a sombra se inclui a forma de processar as coisas, a forma de processar, de perceber a realidade que a gente não tem. Até mesmo funções como pensamento, sentimento, sensação, intuição se incluem nisso. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Sobretudo, essa sombra, ela, por não ser aceita pela nossa personalidade consciente, é projetada no outro, sempre como uma coisa estranha e nomeada, uma coisa esquisita, tal como isso que vocês produziram agora. Então eu quero saber, como foi a experiência de vocês? Vocês conseguiram produzir e adaptar de alguma forma, mesmo que um fragmento do que vocês estão fazendo? Sim ou não? Mãozinhas para cima ou para baixo, pessoal, pelo menos. Sim, perfeito. Sim. Ok. Então, pessoal, porque o que a gente tem que pensar é transmutar isso para o propósito, é conseguir agora projetar essa sombra para fora de uma maneira saudável. Porque, assim, vocês poderiam estar projetando essa sombra no seu colega de trabalho, no seu pai, no seu irmão. Então, você conseguir trazê-la para o papel é uma maneira de trazê-la de forma mais pura possível e conseguir projetá-la para fora de ti. E aí sim conseguir trabalhar com ela. Até porque se você só projeta essa sombra nas pessoas do seu dia a dia, tu vai se tornar o Ricardo terceiro, entendeu? Vai se tornar o eterno inacabado, o malfeitor. E como a gente deixou bem claro, nosso objetivo aqui é distinguir essas substâncias e conseguir transformar vocês no redentor do Brain, e não no Ricardo. Então, é basicamente isso, pessoal. Perfeito. Alguém quer comentar a respeito do que conseguiu produzir aí? Não? Tudo certo? Não, o Daniel fez um comentário bem interessante aqui. Ele falou: o fragmento da obra trabalhado ganhou um tom muito mais sombrio no fole. Muito legal, olha. Muito bom. Deu certo mesmo, então, pessoal. Perfeito. Então, dando continuidade, chegamos ao ato 3. Veja, prezados. Então, é importante que a gente pense sobre um personagem também específico. O pai de Hamlet morreu, então muitos de vocês podem ter lido essa obra, quem não leu não se preocupe com relação a isso, mas o assassino ocupou o trono. E também acabou ficando com a mãe, né, do Hamlet. O fantasma apareceu para o filho e contou para ele tudo isso. Só que o grande problema é que depois de saber sobre essa história, e eu dando spoiler sobre Hamlet, para quem não leu, mas sim, Hamlet não consegue agir. Como assim? Não era para quando a gente ter noção de alguma coisa, a gente ter a capacidade de operar? Na verdade, não. Nietzsche fala sobre a ideia de que o conhecimento, a compreensão, na verdade, mata a nossa atividade, nossa ação. Pois, uma vez que a gente compreende algumas coisas, pode ser que experimente um nojo na hora de agir. Daí eu pergunto para vocês, quem nunca passou por uma situação que, sabendo o que estava acontecendo, sabendo do problema, não conseguiu tomar tanto a coragem como a ação para resolver aquilo? Esse é um movimento psicológico muito comum e pode ser que aconteça com vocês também, porque a gente colocou
a obra, a sombra, diante de vocês de alguma forma. E por isso que no Nascimento da Tragédia ele complementa que não é a dúvida, mas é a certeza que enlouquece. E vocês veem como Nietzsche escreveu com inteligência artificial, ó, não a dúvida, a certeza que enlouquece. Porque a IA gosta dessas... Não! Que comentário terrível! Pois é, galera, Nietzsche o primeiro escritor utilizando IA. Mas assim, olha, gente, a história do Hamlet é provavelmente a maior tragédia que o Shakespeare já escreveu na vida dele. É uma história universal. Todos conhecem Hamlet, mesmo que você nunca tenha lido. Você viu, pelo menos, o Rei Leão. Rei Leão é literalmente Hamlet. Rei Leão é o sabe? Hamlet, então a gente devia ter colocado Exato. Rei Leão ali, Airan, porque muito mais pessoas assistiram o Rei Leão do que leram Hamlet. Eu tenho certeza dessa informação. Eu nunca fiz uma pesquisa, mas eu tenho absoluta certeza disso. Eu só não sei se Rei Leão ia atrair mais pessoas ou Shakespeare no nome da oficina, mas aí fica a questão em aberto. Eu acho que pessoas prefeririam uma oficina do Rei Leão do que de Shakespeare. Nossa. Então, Rei Leão e Lovecraft ficaria muito melhor. Não, mas aí tira o Lovecraft também, coloca Cthulhu e Rei Leão. As pessoas preferem animais do que pessoas, todo mundo sabe disso. Tá. Tá, olha, o ponto principal, daí eu tô me distraindo. O ponto principal é Hamlet é uma história universal porque Hamlet consegue traduzir essa paralisia, consegue esse momento de total não saber o que fazer, apesar de ter o conhecimento mais puro nas suas mãos, né? Só que a questão é, o Hamlet não é uma pessoa que não age. Ele não fica só nas questões metafísicas. O Hamlet reage, né? Perfeito. Então, a gente vai passando. Que parte a gente tá aqui? Sim. Aqui. Isso, esse aí, ó. Porque, pessoal, que é importante pensar que o Hamlet reage. Ele não vai continuar paralisado. Para isso, a gente tem que olhar para o próprio Shakespeare. E da mesma forma que nós comentamos sobre a biografia de Kafka antes, depois de Dante, e também agora há pouco nós comentamos sobre a de Lovecraft, é importante a gente olhar para a história de vida do Shakespeare. Porque Shakespeare, gente, da mesma forma que Lovecraft era um homem pobre, também era ele. Shakespeare não foi um homem abastardo, e muito pelo contrário, para escrever as próprias peças, ele precisava de sempre agradar o seu público. Ele não escrevia as peças isolado do mundo ao redor dele como um gênio intocável, muito pelo contrário. Ele precisava de agradar aquelas pessoas. Né? E é por conta dessa história que nós sabemos que o Shakespeare precisava dar forma. Ele precisava de que as histórias dele, todo o drama, toda a comédia, tudo que ele quisesse escrever, chegasse a se encaixar aos ouvidos do público com métrica, dentro de uma série de joguetes que estavam presentes na época dele. Perfeito. E aí a gente está vendo essas diversidades que o Shakespeare enfrentou e também aquilo que ele conseguiu utilizar como alternativa técnica, até mesmo para o contexto dele. Vocês também, né, tenho certeza que precisam criar adaptações nesse momento ao contexto de vocês e as limitações que a gente também vai impondo a vocês, né? E por que isso é tão importante, gente? Porque, como a gente falou, é impossível tratar o caos sem trazer forma a ele, sem você acabar se perdendo nesse meio. Então, se a gente agora conseguiu colocar essa obra para fora, nós vamos ter que conseguir trazer forma para ela. Nós colocamos essa sombra para fora. Então, agora nós vamos ter que dar forma a ela para que ela torne uma obra, e não mais como uma vez algo inacabado, né? Exatamente. Então, aqui né? mais coisas de Shakespeare, né? Posteriormente, a gente até podia disponibilizar isso para que eles leiam, né? Mas todo o simbolismo técnico de Shakespeare, a questão da máscara, enfim. E só que a gente precisa fornecer para vocês é a técnica. Certo. Perfeitamente. Então, a gente chega à prática 2 do vaso alquímico. Vocês já têm uma prima matéria aí, vocês têm uma coisa preliminar que vocês escreveram, mas isso vai ser transformado dentro de um vaso limpo, dentro desse contexto, desse ambiente. Mas eu quero que vocês se lembrem disso. A obra traz em si a sua própria forma. Então, a gente não está aqui querendo limitar o que vocês estão fazendo com as nossas formas, mas sim que
toda obra tem seus limites, porque se não houver limites, não vai ter realização. A pessoa vai ficar presa à ideia megalomaníaca de fazer uma coisa incrível. Por exemplo, eu quero escrever um romance gigantesco, sendo que a pessoa às vezes não tem tempo para fazer isso. Então ela adia o tempo de iniciar porque ela não tem a técnica necessária, certo? Então, isso é muito importante para que vocês não travem nessa falácia de preciso da técnica ideal para produzir a obra ideal. Não, façam desse modo. Façam com o material que possuem agora, entendendo os limites que esse material também possui, certo? Então, essa próxima prática tem algumas diretrizes, vocês têm um caderno aí, alguma coisa que vocês precisam fazer. O formato, vocês vão definir, vai ser um conto de 10 páginas? Um curta de 3 minutos, uma tela? Um episódio de 4 faixas? Então, definam o formato disso que vocês acabaram de fazer, certo? Quando e onde a obra vai acontecer? Vai ser numa noite, como Noites Brancas, né? Vai ser um único quarto? Vai ser uma única voz? Vão ser várias vozes? Então, uma restrição. São 3 cores, nenhuma percussão, nenhum flashback, tenha limite de... Enfim, pensem nas restrições que vocês não podem ultrapassar. E a partir de quê? Qual é o material da sacola que alimenta esse projeto? Lembrem-se lá do princípio que a gente falou sobre a sacola. Que material da vida de vocês é que está sendo utilizado, que está sendo tirado dessa sacola? Qual que é o material que está alimentando isso em vocês? Então, a gente vai dar 6 minutos para que vocês consigam fazer isso. Lembrando, vai começar a contar já. Então, comecem a definir isso imediatamente. Exato. Pessoal, e assim, pensem mesmo na hora de escrever, porque essa é não só a prática mais importante dessa oficina, como uma das práticas mais importantes de todo esse ciclo, não é, Dai? Isso aqui é um momento de definição, é um momento de vocês cravarem certas coisas fixas, pelo menos até a próxima semana, até o nosso próximo encontro. O tempo de vocês está passando, viu? Essa pressão psicológica poxa, é como os pedidos que estavam lá na plateia do Shakespeare, ele precisava lidar com isso, com a falta de higiene de banho. Então, é a gente pressionando o tempo de vocês. Até porque assim, a gente não leu isso, né? A gente não passou por essa parte, mas Shakespeare viveu não só na pobreza normal, como ele viveu num período de guerras, né? Então a situação era precária mesmo. Perfeito, deu exatamente 6 minutos e agora acabou o momento de vocês fazerem isso. Então, eu quero que vocês observem isso que vocês acabaram de fabricar. A minha liberdade será tanto maior e mais profunda, quanto mais estritamente eu limitar o meu campo de ação e me impuser mais obstáculos.
certo? Então, a arte nasce de restrições, vive de luta e morre de liberdade. Isso é importante para aquilo que eu acabei de falar para vocês. É importante a gente impor esses limites de formato. Muitas pessoas ficam travadas em realizar qualquer coisa porque não conseguem impor essas delimitações naquilo que podem fazer. E vocês agora Exato. acabaram de fazer isso. Travaram um molde. E a partir desse molde, nós queremos que vocês trabalhem. E vocês trabalharão também, não somente nessa oficina, mas terão essa obra para dar corda. E assim, pessoal, primeiro, pausa para momentos de certificados. Então, o Ani vai mandar agora aqui no chat o link para vocês acessarem e também para a gente poder dar uma pequena recapitulada. Olha, o que nós vimos até agora? Porque, olha, nesse momento, a partir daqui, pessoal, vocês vão trabalhar, ok? Então, os conceitos precisam ficar claros. Desde o início, nós apresentamos a oposição entre o Redentor e o Malfeitor. E a partir deles, nós tratamos de duas substâncias. A substância Lovecraft, que é esse horror cósmico, sem forma alguma, esse outro totalmente oposto, né? E incognoscível. E, do outro lado, nós tratamos da substância do Shakespeare. A substância dessa forma imanente à própria obra, né? Ou seja, são duas coisas opostas, mas que são complementares, né? E agora, o que nós iremos ver daqui em diante é o fruto da mistura dessa substância. O que você alcança quando você consegue juntar tanto Shakespeare quanto Lovecraft. E o que você consegue alcançar é o nome dessa oficina. É a tragédia grega. As histórias mais universais e inesquecíveis de toda a história humana, né? Você alcança a atemporalidade. Então, vamos dar continuidade. Chegamos, então, à parte tragicômica da coisa. Então, a gente guardou esse momento para vocês, porque muito se comenta sobre Shakespeare como um escritor de tragédia, mas pouco se fala que a maior parte de suas peças, na verdade, são tragicômicas. A gente tem muita comédia com Shakespeare, então tem, por exemplo, tem esse aqui, o Mercador de Veneza, que é um livro, assim, que tem um humor, sabe? Não vai dizer que é uma coisa que tu gargalha, porque existe um contexto, né? Mas tem um humor trágico ali por trás. Você tem ali um pai que morreu e deixou a filha para se casar com um homem que desvendar onde ele escondeu o tesouro dele, daí os caras ficam brigando e pensa, o cara morreu e fez essa pegadinha, agora a filha tem que casar com o cara que descobriu onde é que tá. É uma confusão do tipo que tu pensa, cara, o que esse maluco tá fazendo, sabe? Então, a gente tem a máscara trágica, sim, que a gente coloca diante do mundo, mas também tem essa máscara cômica, aquela do bobo que ri, que está diante da situação terrível e se mostra como um palhaço, propriamente. Então, lembrando do Ricardo, ele aparece para os outros personagens como um cara ingênuo, como um cara simples, um cara tranquilo, e todos nós, a plateia, sabemos quem ele realmente é, de maneira que somos quase cúmplices desse homem. Ai, por favor. Então, pessoal, por que isso é tão importante? Shakespeare opera com o Ricardo ironia pura. Porque desde o início da peça nós sabemos que ele é um vilão, que ele é uma pessoa horrível, mas os personagens não sabem disso. Pelo subtexto, pela sensação de que todos os personagens estão sendo enganados, ele cria uma situação que ao mesmo tempo é trágica, mas que é cômica. Tu não consegue ver aquilo sem ficar espantado, sem ficar desconcertado. E tu não consegue não rir, porque todos os personagens estão o tempo todo enganados. Então, qual que é a prática que nós vamos seguir daí? Aqui a gente deu uma diretriz mais específica, mas eu acredito que nós podemos ser até um pouco mais abertos nesse sentido. Porque o objetivo de vocês vai ser trabalhar o subtexto. Vocês têm a obrigação de conseguir, a partir do que nós conseguimos trabalhar até agora, né? Ou seja, vocês já trouxeram essa parte do horror cósmico, pegar nessa mesma cena, nessa mesma coisa que foi criada, e excluir algo central da obra. Vocês vão ter que excluir algo. E, a partir disso,
trabalhar com puro subtexto, um diálogo ao redor desse movimento. Exatamente. Então, ninguém sabe do que se trata. Então, vocês vão trabalhar a respeito disso. E, sobretudo, essa vai ser a última prática de vocês. Então, lembrem-se, eu quero que vocês façam isso ser algo cômico também. Fazendo essa diretriz que o Vai falou, tirando esse elemento central, criando essa narrativa, esse diálogo, ou se tem um quadro, ocultar elementos, enfim. Pensem como vocês vão fazer isso, mas é preciso agora transformar o horror que vocês fizeram em algo cômico. Exato. É a transmutação final, pessoal. O último estágio da transformação. É, na verdade, um retorno para a metamorfose, que nós abordamos lá desde a primeira oficina, na verdade. Exatamente. Então agora vocês fizeram um horror e vocês vão transformar ele em comédia. Vocês vão fazer uma graça com isso, com essa cena tenebrosa. Gente, a gente deu uma missão muito fácil para eles. O pessoal está aqui dizendo no chat que já era duas pessoas conversando, que já está tudo engatado. A gente devia ter sido um pouco mais dificultoso. Perfeito, então, prezados. Agora encerrou esse tempo que vocês tinham para fazer essa pequena prática. Vocês conseguiram fazer alguma coisa disso? Tem algumas pessoas com a cara rindo. Não, não. E assim, Leila, por que você não conseguiu fazer? O que aconteceu? Foi o Não, tempo ou foi alguma trava que essa prática em si impôs? Ficou o caos, mas sim, ótimo, é isso mesmo. Uma doideira surrealista, ótimo. Meu texto é real. Então, a gente conseguiu alcançar a perfeição com essa galera. Gente, o que está acontecendo com a Raquel? Assim, eu tô preocupado já com esse emoji na minha tela. Exatamente. Gente, quando vocês enchem de emojis a tela, fica aparecendo na cara de todo mundo os emojis. Continuamente, Por favor, assim. parem.
por favor. É. Não cabia algo cômico. Isso pode significar algo, até mesmo uma rigidez com relação ao formato. E tudo bem, isso é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, a gente chega a um formato e aquele formato está no que a gente entende como ideal para a obra que foi feita. E tudo bem, não tem nenhum problema. Ao mesmo tempo, vale tentar experimentar isso, apenas como uma experiência, porque pode ser que na hora que vocês vão submeter, vocês não submetam, por exemplo, isso que vocês fizeram aqui hoje. Vocês depois pensem, não gostei. Não gostei de explorar uma tragicomédia. Não gostei de pegar uma obra de horror. Não gostei do que eu fiz. Então, a partir disso, descartar. Mas a ideia é dar a possibilidade de vocês de, sim, criar coisas diferentes a partir do material que você já tem em mente, certo? Então, fiquem à vontade com relação a essa possibilidade de exploração, sabendo que ela não é definitiva. Por exemplo, fiz isso, então eu terei que usar isso. Exato. E assim, pessoal, o principal mesmo, o ponto essencial de toda essa nossa conversa é entender o papel da forma, né? E como a gente disse bem claramente, a forma ela é imanente ao teu texto. A tua obra interior, ela vai trazer consigo uma forma que você só precisa ser capaz de colocar nela. Então, o primeiro passo é sempre conseguir trazer ela para fora, né? Que é o que a gente fez com Lovecraft. E o segundo é, em Shakespeare, conseguir dar forma, dar corpo a essa sombra que foi colocada no papel. Perfeito. E, prezados, nós estamos muito felizes que vocês permaneceram aqui até o final, não é? Todos vocês que fazem esse super esforço para estar também ao vivo com a gente, que é muito legal, sempre muito bom ter vocês aqui. E o que eu quero que vocês façam, e solicitamos, é que vocês se debrucem em cima dessas práticas. Quem sentiu que saiu alguma coisa interessante explorando a tragédia ou a comédia, explore, depois que terminar essa oficina, esse gênero, explore essa criação. Quem sentiu que, isso não é para mim, isso aí não funciona comigo, tudo bem, experimente se possível, mas todo o criador, toda pessoa vai ter necessariamente suas preferências e tudo certo. O importante é se dar a oportunidade de experimentar isso. Sobretudo, a gente espera que isso tenha gerado em vocês mais material psicológico diante da cara, dos olhos de vocês, e mais possibilidades. Ou seja, escrever é um campo imenso de ideias, que muitas vezes são cômicas, são engraçadas e que às vezes são tristes também, que seguem inúmeros formatos, e vocês têm a criatividade e a possibilidade de realizar isso, certo? Dentro do que vocês criaram, tenham a liberdade de fazer. Vocês poderão fazer em até 10 páginas. Então, esse é o limite que vocês têm. 10 páginas é o limite que vocês têm para escrever as obras que vocês submeterão. Então, suponha que vocês querem escrever uma obra de 80, 100, 200 páginas. Escrevam livremente. A questão é o que vocês submeterão para publicação serão 10 páginas. Pode ser um microconto, pode ser uma pequena narrativa. É nesse sentido. As obras com mais páginas, a gente trabalha com a corte, a corte do AA, que daí são obras com mais páginas, porque a gente tem um trabalho muito maior de desenvolvimento e também um trabalho maior de espaço. A gente tem um tempo maior. A corte dura 8 semanas, então a gente tem um tempo para desenvolver com qualidade uma obra maior, não é? De muito mais páginas. Se vocês tiverem interesse nisso, também podem acessar a partir do opus.arquétipos anônimos. Tem também lá todas as modalidades que vocês podem acessar, certo? Mas, por via de regra, vocês têm até 10 páginas para escrever, submeter essa primeira obra de vocês, essas primeiras obras, porque vocês podem submeter até 5, tá? E isso é um ponto importante, essa quantidade. E no mais, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para o Instagram do Arquétipos Anônimos, vocês podem mandar lá, ou também no grupo do WhatsApp do Arquétipos Anônimos, vocês podem mandar. Só peço que as questões com relação ao grupo das oficinas sejam sobre as oficinas, né, sobre esses momentos, para que a gente não disperse excessivamente as informações das pessoas. Mas, assim, eu não queria nem me despedir, porque eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, por vocês terem ficado aqui. Para a gente assim, muito especial ter pessoas que se debruçam em conhecer a si, que querem fazer algo sobre o próprio material, e nós acreditamos muito em dar voz para vocês, porque nós acreditamos que
realmente, vocês podem achar o tesouro, matar o dragão e ficar com a princesa, entendeu? A gente acredita que vocês conseguem criar algo que vocês têm orgulho, que faça sentido para a vida de vocês. Então, por favor, não desistam de fazer essa obra, não desistam de submeter. Qualquer dúvida, falem com a gente está aqui para isso, certo? Bru, pode falar. Então, você tinha dito sobre a oficina estar gravada no YouTube, né? E eu queria saber se está no seu próprio YouTube, no seu canal ou em algum outro. Tá no canal do Arquétipos Anônimos. Então, lá no canal do Arquétipos, a gente fez até uma playlist. A playlist lá de escrita já tá lá para que vocês não se percam com outras oficinas que tem lá no Arquétipos Anônimos. Obrigado. Imagina, Bru. Pode falar, Gabi. Então, eu ia falar que aqui a zona de conforto está a quilômetros de mim, né? Mas o que eu queria dizer, se vocês me permitem, para o pessoal que não conseguiu, que está travado, é de você tomar ação. Mesmo que qualquer coisa que vem na sua cabeça comece a se movimentar, tá ligado? Desculpa a gíria aqui de São Paulo. Mas então, comece a tomar ação, mesmo que você não tenha ideia do que você vai escrever, comece a escrever pelo menos para se soltar qualquer coisa que venha à sua mente, eu acredito. Isso serve para qualquer tipo de arte. Vocês tinham citado, por exemplo, o Pablo Picasso, e eu não sei tanto assim também sobre a história dele, eu ainda quero ler mais e tal, e aprender mais, mas o que eu sei, resumidamente, é que ele era perfeccionista nas suas primeiras obras, né, queria fazer as coisas mais, vamos dizer, mais realistas e tal, e com o tempo ele foi vendo que aquilo pode ser até uma besteira, e ele começou a se libertar e começou a pintar qualquer coisa que vinha na mente dele, uma galinha, uma flor, qualquer coisa, e isso aumentava a criatividade dele, né, e fazia ele tomar ação e tá, vamos dizer, aquecido para fazer uma obra mais pensada também, eu acredito. E por aí eu queria dizer isso, eu estou me esforçando aqui para seguir o que vocês estão dizendo aqui, e eu agradeço, que já está me ajudando bastante aqui. Perfeito. Muito bem colocado. Maravilhosa, cara. Muito bem colocado. E aproveitando a tua fala, para responder junto a algumas dúvidas do pessoal, vocês têm as oficinas que vão guiar a produção do material de vocês, certo? Então, desde a primeira oficina até a quarta, que é a semana que vem. A partir da semana que vem, abre o prazo para envio das obras. Então, vocês enviarão por e-mail do Arquétipos Anônimos, mas na semana que vem a gente vai fornecer orientação para isso. Então, vocês têm 10 páginas para escrever, para submeter, então quem está fazendo escrita. Isso dá 22 mil caracteres, certo? Então, vocês já podem verificar. O tema da obra é o tema da vida psicológica de vocês, não é? A gente vai guiando e dando conteúdos que vocês consigam trabalhar em cima, certo? Exato. Pessoal, vocês têm, assim, já perguntaram tantas vezes qual é o tema da obra que, assim, eu não aguento mais. Porque, assim, gente, não existe um tema, a gente não vai obrigar vocês a colocar numa caixa. Exato. O que a gente faz aqui, todo esse projeto com as oficinas, que nós falamos aqui horas acumuladas, né, no total, conversando com vocês, os slides que nós preparamos, é exatamente para que vocês descubram o bendito do tema. Então, nós não vamos entregar o tema assim de bandeja. Exato, até porque é o tema da vida psicológica de vocês. E esses slides belos que vocês veem são produzidos pelo nosso prezado colaborador, o Guilherme Horus, né? Que vocês têm aqui informações diversas que está sempre colocando e contribuindo pelas ocultas, não é? Então, vocês têm até 10 páginas. Inicialmente, nós faríamos apenas bem menos. Nós faríamos uma página por pessoa, foi o início do projeto. Mas como foram muitas pessoas mandando e-mail interessadas, a gente pensou, poxa vida, realmente, vamos aumentar para 10 páginas? Então, cada um que submeter vai ter a possibilidade de até 10 páginas submetidas, que isso dá mais ou menos 22 mil caracteres, certo? Em português. 3.600 palavras, mais ou menos. E assim, pessoal, é aquilo. Mesmo que vocês escreverem mais ou menos, escolham um fragmento. Às vezes, vocês podem até, por exemplo, colocar lá 2 capítulos que deem 10 mil páginas. A gente vai ler, o nosso vídeo todo vai ler aquilo dali, e a gente pode chegar e mandar uma mensagem para ti assim, olha, ficou muito mais interessante
somente o segundo capítulo para ser colocado isoladamente. Só um Não. fragmento do Ai, não fala isso, livro. não. Assim eles vão mandar o material inteiro, para vocês mandarem. Não é para vocês enviarem mais do que 10 páginas. O que eu estou querendo dizer é, mesmo dentro das 10 páginas, vai haver espaço para conversa. Eu não estou querendo dizer mais do que 10, Dai. Não. Isso é impossível para o nosso vídeo, pessoal, pelo amor de Deus. Exatamente. Pense que nós temos Dentro das 10 pelo menos páginas. 40 pessoas selecionadas. Então, imaginem, não é... Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, Não tem foi isso que eu 40 disse. pessoas. E nós Não foi estamos isso que eu com as disse. turmas da corte. As turmas da corte, a gente já está com 2 turmas na corte. Então, já imaginem que a gente já tem aí, cada turma da corte está com 12 pessoas. Então, cada turma está com 12 pessoas, são 24 pessoas que têm obras maiores. Na corte, o pessoal tem garantia de publicação em mais páginas. Então, o livro vai ficar bem grande mesmo. A gente vai ter um belo, grande livro. E tudo bem. Se bem que, assim, a gente já sabe que tem 2 pessoas da corte que nem vão publicar menos do que as 10 páginas, do que o pessoal já tem gratuito de acordo. Por ser poesia, né? Por ser poesia. Exato. Então, assim, pessoal, vocês têm até 10 páginas, mas é necessário as 10 páginas? Nem sempre. Então, pensem com carinho na obra de vocês, não em relação ao limite, né? Acho que isso é Exatamente. E não limitem, por exemplo, alguém deve ter escrito às vezes muito mais. Sempre tem um louco para tudo. Então, pensar, poxa, não vou participar. Seleciona um fragmento e submete. Então, isso a gente coloca até depois, tem no edital, tá lá, os direitos das obras continuam sendo de vocês, ou seja, mesmo que vocês publiquem com a gente, vocês ainda podem desenvolver o livro de vocês para publicar, entende? Então é isso, e podem participar da corte também. As inscrições, elas estão abertas ainda durante todo esse período, certo, prezados? Exatamente. Então, dito isso, acho que uma boa noite para todos. Qualquer coisa, entre em contato através do grupo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.